Graça e paz, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, o Jefferson estava louvando ali. Aí, enquanto ele estava ministrando ali, eu estava lembrando de um hino que uma vez eu estava tentando decorar, que fala da cidade que é linda, sabe? Assim, a gente não tem ideia de como é essa cidade visualmente, porque a gente ainda não chegou lá, amém? Mas a Bíblia fala assim que ela é linda, né? Apocalipse fala assim que as ruas são de ouro. Então assim, é um lugar que, por mais que João tentou descrever, foi da forma como ele viu, porque ele não conseguia entender, porque era o que ele conhecia. Feche teus olhos, amém? Feche teus olhos. Nós já louvamos ao Senhor, mas eu lembrei desse hino, e eu não canto, mas eu lembrei de um trecho dele, e eu quero recitar nessa noite para o Senhor Jesus, amém? Esse hino ele começa dizendo assim: parece até que estou vendo o céu se abrindo, e Jesus lá nas nuvens chamando para com ele encontrar. Transformados subiremos cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou, e Jesus recebendo para ele também vai falar: contempla essa linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado, um coral vamos encontrar. Miguel o arcanjo regendo o coral, e todos dizendo assim: como é linda a cidade que Jesus preparou para mim. É bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. Não acredita, a que Jesus preparou, ela é bonita. Levante suas mãos e aplauda o Senhor Jesus, amém? Irmãos, ela é linda. Jesus falou que ela é linda. Jesus falou que é um lugar que ele foi preparar, e tudo que Jesus prepara é lindo, amém? Por isso que nós adoramos ao Senhor, irmãos. Esse Deus é bom demais, amém? Esse Deus, ele nos dá a nossa vida, ele direciona, e ele tem uma promessa, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Por isso que você está aqui nessa noite, amém? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é precioso e preciosa para o Senhor Jesus, amém? Então por isso que nessa noite Deus tem um trabalhar na nossa vida. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Aleluias. 1 Pedro, capítulo 1. Louvado seja o Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Você que pudesse colocar de pé, reverência à palavra do Senhor. O verso 13 em diante. Você que encontrou, acompanha comigo. Aqui o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus, ele dá uma direção para a igreja, dá uma direção para os homens daquela igreja e para as mulheres daquela igreja. Verso 13 inicia assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais
aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras cada um, portai-vos como temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Pode se assentar. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor Espírito Santo, obrigado pela direção do Senhor, obrigado por esse privilégio de estarmos cultuando ao Senhor, obrigado pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas, obrigado pelo dia, obrigado pela tarde, obrigado pelo anoitecer, obrigado pelo fôlego de vida. Graças te damos, Senhor meu Deus, por essa palavra nessa noite. Deus, eu peço ao Senhor, trabalha o nosso coração, dirige a nossa vida, muda o nosso caráter, muda as nossas atitudes, e que nós estejamos, Pai, caminhando e transformando de glória em glória para o louvor e a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, a qual lemos, está escrito no livro de 1 Pedro. Quem foi Pedro? Discípulo de Jesus, natural de Betsaida, irmão de André, onde Jesus chama ele, o irmão dele, para segui-lo, e ele segue Jesus. Eleito por Jesus, um dos 12 apóstolos, um dos principais entre os 12, porque era líder dos apóstolos, possuidor da grande iniciativa, ou seja, ele era proativo, ele caminhava à frente, ele liderava, de poucos estudos e cultura, não tinha estudos, conhecia pouco da cultura daquele tempo, da ciência, do entendimento daquela época. Nos milagres de Jesus, ele participou de muitos milagres, presenciou vários milagres, pregando a palavra de Deus. Na ressurreição de Jesus, estava lá, reabilitado por Jesus. Quando Jesus volta, Jesus ressuscita, e Jesus transforma a vida de Pedro. Jesus chama Pedro novamente. Jesus vem e fala para Pedro 3 vezes. Aquilo transforma a vida de Pedro. Feito prisioneiro por causa de Jesus, Pedro foi preso. Pedro sofreu por causa do nome de Jesus. Pedro passou várias partes da vida dele ao lado de Jesus, várias etapas, e agora Pedro está aqui em um dos livros, em uma das cartas que ele deixou através do Espírito Santo para a igreja de Jesus. Esse é Pedro. E a palavra de Deus nos mostra que Pedro aqui, inspirado pelo Espírito, ele começa a direcionar a igreja numa direção. E essa direção no versículo 13, onde Pedro começa a ler, onde Pedro começa a escrever, onde nós lemos nessa noite. Olha só a direção que Deus dá. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Aqui na tradução de King James, Jesus nos dá uma direção, falando para nós de um preparo, falando para nós preparar a nossa mente. Por que preparar a nossa mente? Porque haveria um tempo que nós precisávamos estar preparados. Haveria um tempo que a igreja ia passar por coisas que ela deveria estar preparada. Preparada para o quê? Preparada para uma santidade. Aqui nessa palavra, nessa noite, ao qual vamos falar da santidade que Pedro traz para a igreja através desses versos, ele separa uma santidade em duas etapas. A primeira etapa que Pedro separa a santidade, ele fala assim, a santidade na vida. É o título da primeira parte que nós lemos. Depois ele tem uma outra parte que ele fala santidade no amor.
Por que que ele separa essas duas partes? Enquanto eu estudava, enquanto eu refletia nessa mensagem, eu perguntava através dessa palavra, por quê? Por que está separada a santidade? Já que eu ouço a palavra santidade em um só, em uma tradução só. Pedro aqui ele vai nos explicar por que a santidade da vida e santidade no amor. Porque você e eu, nós temos dificuldades e várias dificuldades na nossa vida. Dificuldade emocional, dificuldade sentimental, dificuldade psíquica, dificuldade nas atitudes, dificuldade no falar, dificuldade no pensar, dificuldade no reagir a determinadas situações. Então Pedro vem e fala para nós, em cada uma dessas áreas, há a necessidade de andar em santidade diante de Deus. Por quê? Porque a palavra de Jesus é a revelação para a nossa vida. Eu e você, nós estamos aqui nessa noite, porque Deus fez uma revelação para nós, através da vinda dEle, através do ato dEle, de se entregar por nós naquela cruz do Calvário. Então o que Jesus nos ensinou, e Deus nos ensinou através da vida de Jesus, você e eu não podemos andar de qualquer maneira. Você e eu agora, nós temos uma linha para poder trilhar, nós temos agora um caminho para poder trilhar. O Senhor Jesus ora, nos adverte dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas Ele fala assim, fique tranquilo, porque eu venci o mundo, e se Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer, porque Ele nos preparou para isso. Ele preparou a palavra dEle exatamente para nos guiar. Você que é homem, está aqui nessa noite, você que é casado, talvez você ainda não é casado, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito no seu plano, no seu futuro, em tudo aquilo que você planeja, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito até naquilo que você não planejou. Deus tem você. Por isso você pode ficar tranquilo, porque a palavra você andar em santidade. Se você andar nos caminhos que eu tenho para você, aí você vai ter sucesso, aí você vai seguir bem, você vai prosperar, você vai ter longevidade, você vai ter alegria, você vai ter alegria de viver na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que nós vamos ter alegria. A palavra do Senhor nos fala que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Por que que nós somos vencedores? Porque nós temos a palavra de Deus. Sabe por que que você é um vencedor? Porque você tem a palavra de Deus. Se você continuar ouvindo a palavra de Deus, você vai continuar vencendo. Se você continuar andando na vida em santidade, na sua vida, você vai continuar vencendo. Mas a palavra do Senhor também nos adverte. No verso 14 ele fala assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Que paixões são essas que Pedro está falando aqui? São todas as dificuldades que o povo vivia naquela época. São todas as dificuldades que nós temos na nossa época. Quais dificuldades são essas? Primeiro ele começa falando de obediência. O que é obedecer? Obedecer é seguir regras. Obedecer é seguir mandamentos. Se eu e você seguimos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo. Se eu e você não seguimos, nós estamos desobedecendo. A obediência ela é clara. A obediência não existe contorno, não existe caminhos para fazer mais rápido, fazer de forma mais tranquila. Não, obedecer é seguir a palavra de Deus. E essa palavra ela é tão preciosa que ela nos dá a direção. Como obedecer a palavra de Deus? Primeiro, ler a palavra de Deus. Depois, ouvir a palavra. Viver a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil viver a palavra de Deus, irmãos. Se fosse fácil, estava todo mundo vivendo certinho. Não é fácil. Mas Deus fala assim, eis que estou contigo. Quando Deus dá direção para Josué, Ele fala assim, Josué, vai que eu estou contigo, Josué. Sei forte e corajoso. Deus dá uma direção para Josué como homem, como líder daquele povo. E da mesma forma aqui Pedro está nos chamando a uma vida para ser santos diante de Jesus. Porque a Bíblia fala que nós somos santos. Nós somos santos se nós vivemos uma vida em santidade. Deus está conosco, irmão. Deus está conosco, irmã. Deus tem um propósito, mas nós temos que andar em santidade. Isso é tão preciosa para Deus. E aí nós procuramos entender por que ela é preciosa para Deus. Ela é preciosa para Deus por quê? Porque lá em Gênesis Deus fala. Deus já começa a dizer para nós, eis que eu vou criar, Deus fala assim, agora criamos
façamos o homem, e depois Deus complementa: façamos imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, e um dos atributos de Deus, uma das partes mais íntimas, mais poderosas de Deus, é a santidade, e Ele não abre mão disso, nós temos que ser santos. E o que é ser santo? A palavra de Deus diz assim, que o Espírito de Deus é chamado santo. O lugar onde a Arca da Aliança estava era chamado Santo dos Santos. Naquela época, naquele momento, existia um véu grosso, um véu pesado, que só quem podia atravessar aquele véu era um homem, portador de uma veste sacerdotal, chamado sumo sacerdote, e ele só atravessava aquilo uma vez por ano. Sabe por quê? Porque ele tinha que guardar a vida dele uma vez por ano para poder ir lá, guardar a vida dele uma vez lá. Não era qualquer um, tinha que ser separado. Ninguém conseguia. Sabe por que ninguém conseguia? Porque aquela lei era difícil de se cumprir. Aquela lei, muitos dos trechos daquela lei, Moisés foi inspirado a decretar naquele momento, porque o povo andava fora da santidade, o povo andava fora dos mandamentos. E aí Deus dá uma direção para aquele povo: ei, vocês têm que seguir o que Moisés determinou, a lei. Então o sumo sacerdote uma vez por ano entrava. Irmãos, alguns estudiosos, pessoas daquela época, dizem assim que o sumo sacerdote, ele colocava na cintura dele um sino, alguns sinos, e uma corda grossa, uma corda era amarrada a ele. Ele entrava naquele lugar com uma corda, e os outros servos ficavam do outro lado segurando aquela corda e ouvindo o sino. Por quê? Porque para entrar no Santo dos Santos, tinha que ter santidade. Aquele sacerdote, ele tinha que ter a vida reta. A vida dele não podia ter nenhuma falha, porque se tivesse qualquer falha, ele morria no Santo dos Santos. Ele era fulminado. Deus matava ele naquele lugar. Era lei, porque Deus determinou. Se o sino tocasse, enquanto o sino estivesse tocando, o povo estava ouvindo, e aí o sacerdote estava mexendo. Quando o sacerdote parava de mexer, aí o povo tinha que puxar a corda, porque já estava morto. Olha para vocês verem como que era complicado. Aí Deus nos chama agora para viver uma vida de obediência. Qual que é a diferença daquela época para hoje? Jesus veio exatamente para cumprir aquela lei. Da mesma forma que aquela lei era difícil para todos os homens, eram impossíveis, e alguns, fariseus, alguns saduceus, ainda defendiam aquela época, aquela lei, com unhas e dentes, eles não conseguiam cumprir. Diversas vezes os fariseus estavam lá, e batendo de frente com Jesus. Jesus olhava para eles e falava assim: ei, vocês não estão entendendo. Ei, vocês estão olhando, olha só o cisco no olho das outras, mas olha só o tamanho do poste, o tamanho que está na frente do olho de vocês. Jesus chega a chamar a atenção deles de tal forma que dava a entender que eles não conseguiam. Eles se esforçavam, irmãos. Eles se esforçavam tantos que eles viviam uma vida de peso em prol daquilo que eles defendiam. Eles eram perseverantes, mas eles não conseguiam. Aí Jesus fala para eles assim: ei, é leve. Ei, não é pesado. Só tem que andar em santidade. Você não precisa mais carregar uma corda, um sinos, corda na cintura, não. Aquele véu se rasgou de cima a baixo. E a Bíblia faz assim: o véu se rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque Jesus cumpriu o que tinha que ser cumprido. Jesus cumpriu aquilo por mim e por você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito na sua vida, desde o momento que Ele entregou o Filho dele, unigênito, para morrer por mim e por você, pela sua família. Se você está aqui nessa noite, tem alguma família sua, algum ente da sua família que não está aqui, ei, você tem por obrigação, por responsabilidade, de chegar na sua casa e falar para ele: ei, eu conheço alguém, e ele foi falado para mim nessa noite, ele morreu por mim e por você, na cruz do Calvário. Você pode chegar para o seu ente querido e dizer assim: sabe aquela dificuldade que você falou para mim que você está vivendo? Ei, Jesus já levou ela naquela cruz. Quando ele foi crucificado, quando o sangue dele foi derramado, quando tudo aconteceu com ele, quando ele foi açoitado, quando ele desmaiou ao levar aquela cruz, irmão, a Bíblia fala assim, que ele chegou a desmaiar porque ele carregava um peso enorme para uma pessoa que era homem nesse mundo.
Ele já fora açoitado, estava com as costas ensanguentadas, as costas dele estavam toda dilaceradas, ele desmaiou de dor, ele sofreu por mim e por você, para mim e para você viver uma vida leve, uma vida sem fardo, sem peso. Mas Pedro, que viveu ao lado de Jesus, nos adverte agora dizendo assim: ei, agora como filhos da obediência. O que é viver como filhos da obediência? É não vos deixar moldar as paixões do que tinhas anteriormente. Irmãos, viver na obediência é não deixar aquilo que antes tomava conta do meu coração e do seu coração, no mundo de pecado, no mundo de escuridão, deixar aflorar na nossa vida no momento que nós estamos na presença do Senhor. E Deus nos chama a atenção a falar que essa vida de santidade, ela não é simplesmente no momento que eu estou na presença de Deus dentro da igreja. A vida de santidade é uma vida contínua. Pedro fala assim, ó, não, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Ele não fala, não vos amoldeis enquanto vocês estiverem no templo de oração. Ele fala assim, não vos amoldeis, não deixes. E aqui ele deixa uma coisa clara para nós, ó, que tinhas antes na vossa ignorância. A Bíblia fala assim que Deus não leva em consideração aquilo que era no tempo da ignorância. Mas à medida que eu começo a caminhar, à medida que eu começo a me alegrar na presença de Deus, agora eu já não sou ignorante mais. Agora a ignorância já não está na minha vida, porque agora eu conheço. Ignorância é uma palavra que diz aquela, refere-se àquela pessoa, ou aquele conjunto de pessoas que não conhecem ainda. Mas eu e você que nós conhecemos esse poderoso Deus, é a presença desse Deus poderoso, nós temos que ter uma vida de santidade. Nós temos por obrigação viver uma vida de santidade. Uma vida que no versículo 15 agora diz assim, ó, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aí entra uma questão complicada. Entra uma questão mais difícil. Que a Bíblia fala assim, conforme todo o vosso procedimento. Procedimento, irmãos, é a nossa atitude. Procedimento é você que é casado, é o seu procedimento com a sua esposa. Procedimento, você que é casado, é o seu procedimento com o seu marido. Viver uma vida, ora num procedimento e ora em outro procedimento, é uma vida que não tem retidão diante de Deus. Ela oscila muito. Ela oscila em diversas áreas. E aqui Pedro nos chama a atenção, por quê? Porque isso pode nos tirar do caminho da santidade. Aleluias. E quando ele fala em obediência, olha lá em João 14,15, diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aqui é Jesus, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não aquela lei, não aqueles 300 mandamentos lá atrás que Moisés foi obrigado a fazer por causa do povo rebelde. Não, agora são mandamentos, continuam os mesmos mandamentos, porém não daquela forma. Agora vocês vão entender que é mais simples. Agora você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Obediência. E olha o que ele fala para nós lá no verso 22. Quando ele fala de amor, ele fala assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Olha só que precioso, irmãos. Aqui Deus tem uma direção para nós muito profunda. Se eu e você, nós respeitamos a direção de Deus e a santidade de Deus na vida, agora nós respeitando a santidade de Deus no amor, ele fala assim, ó, tendo purificado a vossa alma. Então existe um meio para purificar a nossa alma, porque ela pode estar impura. Se a palavra de Deus diz assim, que tendo purificado a vossa alma, quer dizer que ela pode estar impura. E o que torna a nossa alma impura? O pecado. E aqui eu anotei alguns pontos do que pode tornar a nossa alma impura. O versículo diz assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, que é a palavra de Deus, tendo em vista o amor, não fingido. Aqui entra um ponto importantíssimo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que viver um amor fingido é a coisa mais simples do mundo. Basta obedecer ritos, basta obedecer regras do mundo. Regras do mundo é o quê? Ei, faça a doação que você está amando. Regras do mundo é, viva uma vida tranquila, não roube, não mate.
mas continue a sua vida que você está amando. Mas aqui Jesus dá para nós uma direção diferente. Ei, existe um outro nível de amor que Jesus quer para nós. Um amor que o marido tenha com a esposa, um amor que a esposa tenha com o marido, um amor que o pai e a mãe tenha com os filhos, e um amor que tenha com o pai e mãe. É um amor diferente. Não é um amor fingido. O amor fingido é aquele que você fala oi, fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas dentro do seu coração continua do mesmo jeito. Um amor fingido é você perto de muitas pessoas, você cumprimenta, você abraça, mas quando você está sozinho com aquela pessoa, você não consegue se relacionar. Isso é um amor fingido, isso é um amor superficial. O que Deus quer de nós é um amor verdadeiro, é um amor profundo, é um amor que nas decisões, nas dificuldades, nós estejamos um ao lado do outro. É um amor fraternal, é um amor de família, é um amor que nós estamos dentro da igreja, do lado de irmãos. Não seja um amor de paz do Senhor hoje e amanhã não lembre mais. Não, seja um amor de paz do Senhor hoje, e o irmão fala amém, eu recebo a paz do Senhor, e amanhã está relacionando de novo, amanhã está vivendo de novo. Um amor que Jesus nos ensina a viver o perdão. Se amanhã eu faço algo contra o meu irmão, a Bíblia fala assim, perdoa. Lá em Colossenses, lá em Colossenses 3,13 está escrito assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Jesus não pergunta, ei, se você quiser você perdoa, não. Jesus fala assim, assim como Cristo vos perdoou, perdoe você também. Aleluias. É o perdão. É fácil? Não é. Mas se Jesus mandou, eu tenho que fazer. Se Jesus mandou, eu tenho que lutar contra a minha carne, contra o meu coração duro, o coração que está de pedra. A Bíblia fala assim lá em João, que Jesus pode transformar um coração de pedra em coração de carne. Jesus pode. Jesus pode, enquanto eu e você estivermos ajoelhados orando, Ele pode entrar e transformar. Ele pode entrar e tirar a cegueira, tirar o peso. Basta nós buscarmos Ele de todo o coração. Aleluias. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Quem obedece Jesus, assim como Ele direcionou, perdoa, ama, obedece. Se amamos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos. Se vemos a Deus como nosso Pai, acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós. A rebelião, desobediência, segundo a palavra de Deus, é a origem dos problemas na humanidade. Irmãos, pode observar, toda vez que tem um problema entre pai e filho, é porque houve desobediência. Toda vez que tem um problema no casamento com a mulher e com o esposo e a mulher, é porque houve desobediência. Por quê? Porque toda vez que tem uma brecha, o inimigo entra. Mas quando há uma obediência, o inimigo não tem liberalidade. E a Bíblia fala assim lá em Tiago, ei, sujeitai-vos a Deus. Primeiro ele fala, sujeitai-vos a Deus. Aí depois tem uma vírgula, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então qual que é o segredo para o diabo fugir? Sujeitai-vos a Deus. O problema é que nós vivemos um dia que muitas pessoas dizem assim, ei, sujeitai a Deus. Não fala sujeitar a Deus, fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E tem um monte de gente aí tentando resistir ao diabo, mas não se sujeita a Deus. Aí ele não sai, ele não foge. Primeiro, sujeitai a Deus. Depois, e ele fugirá de vós. 2 Coríntios 5,17. Mas assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, que tudo se fez novo. Promessa de Deus. Se eu e você vivemos na santidade, vivemos na obediência do amor de Deus, na obediência dos mandamentos de Deus, agora sim nós tomamos posse daquilo que Ele falou, está em Cristo. É nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se renovou, se fez novo. Aleluias. Olha que precioso, irmãos. O tempo da ignorância Ele não leva em consideração. Atos 17:30. Assim como Deus é santo. No verso 17 nós vemos aqui que Deus e o Pedro, através do Espírito Santo, fala para nós de uma palavra-chave para a nossa vida no dia de hoje: peregrinação. O que é peregrinação? Um caminho para outro lugar. Peregrinação, na tradução que a gente tem na
nosso português é alguém que vai religiosamente para outro lugar através de um voto. Nós estamos indo para outro lugar. Quando nós estávamos aqui louvando, adorando, os irmãos estavam aqui adorando a Deus, eles falavam de um lugar celestial, de uma terra que é linda, de um lugar que é bonito, um lugar lindo, adornado, um lugar que a gente não consegue descrever aos nossos olhos físicos, um lugar onde só vai entrar aquele que está em santidade. O temor no nosso coração tem que estar nisso, irmãos. Por quê? Porque lá em Mateus 24 diz assim, que a vinda do Senhor vai ser como um ladrão. E se nós estivermos com o coração duro, alguns dizem assim, não, entregou a vida para Jesus, vai de qualquer jeito. Não vai de qualquer jeito. Se nós não estivermos vivendo uma vida de santidade, não vai. Aqueles que creem no arrebatamento antes da tribulação, se Jesus voltar e a vida não tiver, se o coração tiver sem perdão, se o coração tiver duro, se o coração tiver fingido, o que a Bíblia fala? Que não vai subir. Então nós temos que ter um temor no nosso coração. E aqui Pedro, com muito amor, sabendo ao lado de quem ele viveu, sabendo que ele teve momentos de dificuldade. Certo momento Pedro estava lá e ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus havia falado para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas Pedro entendeu, Pedro se arrependeu, diferente de Judas, que foi até o fim, sem arrependimento. Ele teve remorso. Judas traiu Jesus, mas não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, Jesus tinha tratado ele como tratou Pedro. Eu creio. Mas ele se perdeu. E aí o que Jesus falou na oração? Ei, Pai, aqueles que me destes, eu cuidei deles. Somente um, que foi para glorificar aquilo que o Senhor tinha falado, aquilo que o Senhor já tinha mostrado. Somente um se perdeu. O que Jesus mostra para nós? Que existem alguns que vão se perder, mas vão se perder porque não entenderam, foram desobedientes, andaram no caminho da desobediência. E aí Jesus nos mostra alguns itens desse caminho de desobediência, para que isso não aconteça na nossa vida. Deus não aprova o quê? Não aprova a falsidade. Aqui ele fala para nós, ei, tendo em vista o amor. E ele fala assim, não fingido. Aí amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Depois ele fala assim, depois Deus fala para nós através da palavra dele. Deus mostra para nós que ele não aprova o fingimento. E aí quando ele não aprova o fingimento, o que significa? Ele não aprova a mentira. Pedro negou ele 3 vezes porque Pedro mentiu. O diabo entrou na vida de Pedro porque Pedro mentiu. A mentira, ela tem a liberalidade, ela dá liberalidade para o diabo entrar, seja na minha vida, seja na sua vida. Se a mentira for praticada, o diabo vai entrar. É a liberalidade, é a brecha. Existem muitos casamentos que estão arrebentados por causa da mentira. Existem muitos filhos que estão desviados dos caminhos do Senhor por causa da mentira. Mentira de pai, mentira de mãe, mentira de filhos. Mentira. Mentira é aquilo que foge da palavra do Senhor. Mentira é aquilo que eu faço, eu não vivo. É aquilo que eu falo, eu não vivo. Mentira é aquilo que corrompe o coração do homem. Lá em Êxodo 20:16, Deus dá uma direção para aquele povo: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mentira. Falso testemunho. Levítico 19:11, não furtareis. Deus começa a dar uma lei para aquele povo. Ei, o mandamento é não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Olha só como que Deus, ele preza, ele protege aqui. Isso é precioso. E a igreja, ela é santa. Jesus fala assim: ei, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E quando ele fala aquilo, ele fala sobre esta rocha. Ele fala dele mesmo. Ele fala sobre Jesus. A igreja de Jesus, ela é tão santa porque ela foi edificada em cima do corpo de Cristo, foi através do corpo de Cristo. Então Jesus fala para Pedro: ei, é em cima dessa rocha, Pedro, é essa pedra que a Bíblia fala que é a pedra angular, é a pedra que é a última pedra, é a pedra que segura todas, que é simbolismo de Jesus Cristo, é a igreja. Então, se a igreja é preciosa para Jesus, tudo aquilo que prejudica o que é precioso para Deus está na desobediência de Deus.
Olha o que Provérbios 12:22 diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Deus ama aqueles que falam a verdade. E falar a verdade hoje em dia não é fácil. Mentir é mais fácil. Andar numa vida de mentira é mais fácil. Sabe por quê? Porque a mentira virou piada. Como dizem por aí, a mentira virou meme. A mentira virou WhatsApp, virou redes sociais. A mentira, ela está em todo lugar. Mas eu e você somos chamados para viver uma vida em santidade. E uma vida em santidade, ela não permite que a mentira entre. Sabe por quê? Porque a mentira, ela provoca consequências. Separação de casal, divórcio, briga de pai e mãe, briga de filhos contra pais. A mentira, ela provoca essas coisas. E Deus abomina. Sabe por que Deus abomina? Porque a mentira, ela costuma entrar dentro das igrejas. Ela entra dentro das igrejas e ela causa contenda. Ela causa discórdia, desavença, e no final ela causa divisão. Sabe por quê? Liberalidade. Aí Deus ensina para nós lá em Provérbios 6:16 a 9, 16 a 19. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e última, o que semeia contenda entre os irmãos. E a Bíblia aqui deixa bem claro do que Deus odeia: é contenda entre irmãos. Sabe por quê? Porque é a família de Jesus, é o corpo de Jesus. Quando semeia contenda no corpo de Jesus, está açoitando Jesus de novo, está cuspindo em Jesus de novo. E Jesus já passou por isso uma vez, e Deus falou assim que ele ia passar somente uma vez. Foi quando ele, no alto da cruz lá, ele disse assim: Pai, está consumado. O que Jesus falou para nós naquele momento, para a gente entender? Quando ele falou: Pai, está consumado. Pai, a mentira já está repreendida. A mentira eu não aceito mais. Pai, agora a mentira eu abomino. Antes a gente era lei, existia desobediência, e a lei era determinada com a morte física. E Jesus falou assim: a partir de agora, Deus abomina a mentira, Deus abomina a contenda. Irmãos, entenda a contenda, entenda a mentira como tudo aquilo que provoca divisão. Seja falar mal de alguém, seja entrar numa roda de pessoas, amigos no trabalho, e aprovar, participar da roda ali, falando mal de alguém. Deus abomina. E Deus abomina mais ainda quando é entre irmãos, porque é a igreja santa de Jesus, amém? Salmo 101:7: quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá à minha presença. Efésios 4:25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aleluias. Colossenses 3:9 a 10: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram de novo, o qual está sendo renovado, um corpo que está sendo renovado, o conhecimento, a imagem do seu Criador. E o último versículo lá em Apocalipse diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só como que é precioso, irmãos. E que possam entrar pela cidade, pelas portas, e que possam ir para o céu, na presença de Deus, que possam assentar na mesa do santos, Jesus. Olha o que Apocalipse diz para nós. E aí ele continua dizendo assim: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas e os idólatras, quem ama e comete a mentira. Irmãos, a mentira é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. É uma das piores. Ela pode roubar a nossa salvação. Olha como que Jesus é claro em relação a isso. Aí o que isso traz? Um temor no nosso coração quando nós ouvimos. A nossa salvação, ela pode estar comprometida pela mentira, pelo coração mentiroso, porque é a palavra de Deus que está dizendo.
E aí o que acontece agora? Nós perguntamos, por que muitas pessoas não conseguem largar do vício da mentira? Aí eu procurei um versículo na Bíblia que pudesse me explicar o porquê disso. Além do coração duro, que pode ser quebrantado pelo Senhor Jesus, existe uma coisa que nós não podemos deixar acontecer na nossa vida de forma alguma, que é muito precioso para Deus, que a gente preze por ela: a nossa mente. A Bíblia fala assim que nós temos que ter a nossa mente renovada, e não aceitais, e não entrais na mente do mundo, não aceite a mentalidade do mundo, assim que o apóstolo Paulo nos ensina, lá em Romanos. Por quê? Porque a mente do mundo, ela pode te corromper, ela pode me corromper. E o que acontece quando uma pessoa, ela já está tão comprometida e a mente dela não consegue jamais entender? Ela tem uma mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada, irmão? Isso dói muito no coração quando você começa a ler. Uma mente cauterizada é aquela pessoa que você encontra na rua e você já fala para Jesus para ela e ela não entende mais nada. É aquela que você chega e fala assim: Jesus morreu na cruz por você, você já pode sair dessa vida, Jesus pode te restaurar, e a pessoa não dá crédito mais. A mente dela está cauterizada. O que é cauterizar? Cauterizar é aquela ferida que já foi feita de tal forma, ela deu casca e machucou de novo, deu casca e machucou de novo, mas a pessoa não parou, não entendeu, e deu casca. Vai chegar um momento que ela vai ficar crônica, ela vai ficar cauterizada, não vai sentir mais dor. Imagine eu e você ir no médico hoje em dia, talvez tenha uma veia, um vaso sanguíneo que está arrebentado. O médico vai cauterizar. Sabe por quê? Você não vai sentir mais. Olha para você ver como que é precioso para Deus a nossa mente. E onde que está escrito isso? Lá em 1 Timóteo 4:2, onde Timóteo diz assim, pela hipocrisia, Paulo diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizada é a palavra utilizada aqui. Essa cauterizada é a consciência que já não entende mais, é a consciência que já não aceita mais. Você fala do amor de Jesus, mas não entende mais. Você fala que Jesus é santo, que Deus é santo e a presença dele é santa, e já não entende mais, continua do mesmo jeito. Você fala assim: ei, não minta, ei, seja com o próximo, assim como Deus é com você, e a pessoa não entende mais. A pessoa já está cauterizada, a mente dela já está dura, enrijecida. Ela segue um rito espiritual que talvez ela pense que vai levar ela para o céu, mas o que a Bíblia fala para nós é: sede santo. E por que as pessoas estão vivendo isso? Por falta de conhecimento. Responsabilidade de quem? Nossa. Responsabilidade de quem? De quem conhece Jesus. Eu e você, nós somos evangelistas. Eu e você, nós temos o evangelho. Ei, a palavra evangelista, ela não é somente alguém chamado para evangelizar. É alguém que tenha o evangelho nas mãos. É alguém que pode chegar para o próximo e dizer para ele: ei, eu não conheço toda a Bíblia, mas o que eu ouvi dizer e o que eu creio é que Jesus te ama. Ei, o que eu creio, o que eu ouvi falar, e eu já li alguns versículos da palavra de Deus, é que a palavra, ela pode te transformar. É a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia fala assim em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aleluias. Se faltou conhecimento ao povo, faltou quem pregasse. Além de viver uma vida em santidade, devemos viver o mandamento de Jesus. Lá em Mateus, final de Mateus, final do livro de Mateus diz assim: ide, pregai o evangelho, pregai a toda criatura, a toda a nação, todas as pessoas que possam ouvir. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. Jesus fala comigo, com você: o tempo está próximo. Nós devemos andar em santidade, santidade natural na nossa vida. Jesus nos chama a atenção nessa noite, para que eu e você possamos ter um casamento transformado, para que eu e você possamos ter uma vida profissional transformada, para que eu e você possamos ter uma vida conjugal transformada, uma vida de pai, uma vida de mãe, uma educação para os filhos transformada. O que é que Deus quer de nós? Vivamos uma vida em santidade. Aleluias. Queria convidar você a ficar de pé, amém? Queria convidar o Weber aqui, nosso irmão amado, que ele possa tocar um louvor. Enquanto ele toca esse louvor,
que você possa refletir no seu coração. Como está a sua vida? Assim como eu tenho refletido enquanto eu preparava essa mensagem. Como está a sua vida diante de Jesus? Você imagina Jesus, aquele homem, coitadinho, que andou com aquelas vestes pobres no meio do povo, um Jesus pobre, um Jesus fraco. Se você imagina esse Jesus, coitadinho, nessa noite eu quero que você reflita sobre o Jesus que é mostrado em Apocalipse, onde o rosto dele brilha como o sol, onde na coxa dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque muitas das vezes as pessoas têm confundido Jesus como alguém que aceita qualquer coisa, como alguém que aceita uma vida de qualquer jeito, como alguém que aceita uma vida que cai hoje, levanta amanhã, continuamente e vai ficar eternamente. Não, Jesus chama eu e você para viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade é saber que onde eu estou, onde eu piso, assim como Moisés, naquele monte Horebe, a Bíblia diz assim que quando ele pisou no lugar, que ele viu aquela sarça ardendo, ele olhou para aquilo e a sarça chamou a atenção dele, sabe por quê? Porque ela não se consumia. Ele olhou aquilo e ele pensava que ela ia parar, o fogo ia se extinguir, mas quando ele viu que aquele fogo não parava, gerou nele uma curiosidade. A curiosidade levou ele àquela presença, a curiosidade levou ele a ter o primeiro contato. Mas quando ele pisa num lugar que é santo, ele ouve uma voz dizendo para ele: ei Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. O lugar que pisas, Moisés, não pisa de qualquer jeito. O lugar que você anda, Moisés, não anda de qualquer jeito. O lugar que você levanta, o lugar que você acorda, que é a presença de Deus, não anda de qualquer jeito. O lugar que você vive, em meio à igreja que é santa, não se vive de qualquer jeito. O lugar que você foi chamado para servir, você não serve de qualquer jeito. O lugar que você foi instituído como obreiro, como obreira, não se anda de qualquer jeito. O lugar que você, como servo, foi levantado por Deus para amar, para cuidar, de qualquer jeito. Se anda numa, se anda na presença de um Deus que é santo, se anda na presença de um Deus que é poderoso, e se ama na presença de um Deus que é o amor que te perdoa. Por isso Ele quer que você e eu andamos numa vida que é santa. Aleluias, aleluias, aleluias. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me ama
Aleluias. Irmãos, a Bíblia diz assim: sede santos, como eu sou santo. Jesus falando para nós. Que essa palavra ela possa continuar falando no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar movendo no meu e no seu coração, para que nós possamos viver essa vida de santidade. Por mais que às vezes temos fraqueza, esse hino, ele nos traz a revelação de Deus. Ele nos amou tanto, que Ele entregou o Seu Filho por nós, para que nós possamos viver uma vida de santidade. Não é uma vida de qualquer jeito, não. Agora é uma vida de santidade. É uma vida alegre, é uma vida... Esse é o Deus que nós servimos. Vamos e aplaudir o Senhor Jesus. Aleluias. Amém, Deus. Glória a Deus, que bom. Coloque a mão no seu coração, nós vamos para casa agradecido a Deus por essa palavra. Essa palavra que nos chama a ser separado para Ele. Separado, olha que privilégio que nós temos, ser separado pelo Senhor. Ser santo é ser separado para o Senhor. Não é difícil. Pode ser às vezes, é um caminho apertado, mas é tão gostoso. Quando a gente vê alguém que entrega a sua vida para Jesus, ele dizendo assim: como eu estou vivendo uma vida de paz, porque ele começa a se separar para Deus. É esse santo que Deus tem chamado, amém? Quero lembrar os irmãos que sexta-feira é o último elo da nossa campanha. O pastor Gerson vai estar conosco, trazendo uma palavra poderosa ao nosso coração também, mais uma vez. E eu quero te convidar, você que iniciou essa campanha nas sextas-feiras, você que quer vir nessa sexta-feira, venha, faça parte desse momento em nome de Jesus. Eu creio no milagre, eu creio em cura. Teve pessoas que foram curadas nessa campanha. Eu lembro que a minha esposa estava sentindo muita dor, né? Muita dor. Ela teve um acidente pouco tempo atrás, nós tivemos, e ela recebeu a cura aqui. Estava marcando já para ir no médico. Ela recebeu a cura quando você toma posse da palavra de Deus. Assim como outras pessoas nas suas casas tomaram posse e Deus trouxe o milagre, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz, debaixo dessa santidade de Deus, se separando para esse Deus, e viva o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até sexta-feira, em nome de Jesus.